Oi, gente, eu sou a Val da Sandalicedro e esse é o vídeo de apoio para você aprender a tecer em tricô a túnica Dubai. Vamos para a aula? Para a execução dessa peça, vocês vão precisar de 4 novelos do fio Dubai, vão precisar de agulha de tricô 5 e agulha 3 e uma agulha circular também de tamanho 3. Uma agulha de crochê ou tapeçaria para o fechamento, uma tesoura e uma fita métrica. Então, a gente vai começar a frente em 2 etapas. Primeiro, você vai fazer essa faixinha aqui com os números de pontos que estão sugeridos na receita, que a gente tem barra 1 por 1, ponto fantasia 1. Chegado aqui nessa altura, aqui tem mais ou menos uns 23 centímetros que a gente deixou, considerando que aqui é a cintura da pessoa, né, no caso, e fica com essa parte aqui em aberto. Então, chegando aqui, você vai deixar esse trabalho de lado. Se você tiver 2 jogos de agulha, você mantém na agulha que tá lá. Se não tiver 2, pega uma outra agulha auxiliar, deixa esses pontinhos lá guardadinhos até você fazer essa outra parte da frente. Aí você vai iniciar com esse número maior de pontos, conforme sugerido na receita, barra 1 por 1. Aqui vocês vão ver que tem os 22 pontos do ponto fantasia 2. E aqui tudo fantasia 1, então essa é a segunda parte da frente. Ponto fantasia 2, ponto fantasia 1, barra 1 por 1. Quando você tiver com as 2 peças, com a mesma quantidade de carreiras, com a mesma medida aqui, você vai pegar o trabalhinho que ficou lá esperando e ele vai passar a fazer parte. Então, você terminou esse trabalho numa carreira de meia e aqui também você terminou com um avesso. Quando elas estiverem iguais, as 2 peças têm que estar no avesso e você vai voltar trabalhando o direito, então, do ponto fantasia 1, que é o meio, um tricô, fazendo o ponto fantasia 2, e aí você resgata os pontos que estavam à espera e vai passar a fazer parte do seu trabalho numa agulha única. Então, aqui a peça já está tecida de uma vez, aí não tem mais essa divisão e você continua trabalhando. Fantasia 1, ponto fantasia 2, ponto fantasia 1. Eu quero mostrar para vocês os pontos que ao longo do trabalho a gente vai utilizar. Então, vocês vão ver aqui que eu tenho aqui o fantasia 1 em 2 colunas. O fantasia 2 é esse desenho que tá formado aqui, que vai ficar um pouquinho aberto. E a gente tem aqui cordões de tricô também. O ponto fantasia 1, a gente vai iniciar com uma carreira em meia, mas é o avesso do trabalho, tá? Então, aqui como tá tudo junto, é só uma amostra, eu vou fazer essa carreira de ponto meia toda, mesmo no ponto fantasia 2. Então, a gente faz uma carreira inteira de ponto meia e vocês vão ver que tá no avesso do trabalho. Ponto meia todo mundo já conhece, né? Então, você vai seguir por toda essa carreira em ponto meia, considerando que é a carreira número 1 do ponto fantasia 1. Então, vamos lá. Segunda carreira, então, né, que o ponto fantasia 1, a gente vai ter sempre uma carreira de avesso no ponto meia, e a carreira par, né, que seria a segunda carreira, é um meia e um tricô, como a gente faz na barra 1 por 1. Então, aqui, um meia, um tricô, um meia e um tricô, que eu só coloquei 6 pontos aqui para mostrar para vocês o fantasia 1. Ele vai fazendo esses pipoquinhas assim. Agora, a partir de agora, eu vou começar a fazer o ponto fantasia 2. Então, nós vamos seguir aqui 2 meias, uma laçada que vem daqui de trás, passa aqui, 2 meias novamente. Aí, nós vamos ter o mate simples, que você vai tirar um ponto sem fazer da agulha, vai fazer um ponto meia. Aí, você vai pegar o ponto que você não fez e vai tombar ele por cima do ponto meia que foi feito. Depois do mate simples, vem os 2 pontos juntos, que você vai fazer em meia. Os 2 pontos juntos, fazer em meia. Em seguida, outros 2 meia. E uma laçada. Agora, você passa a repetir o começo da carreira. 2 meias. Uma laçada.
2 meias, um novo mate simples, tira o ponto sem fazer, faz o ponto meia, tomba o ponto por cima, o não feito por cima do feito, 2 pontos juntos em meia, 2 meias, uma laçada, e aí você vai terminar com 2 meias. São 22 pontos que você vai trabalhar em ponto fantasia 2. E agora, seguindo aqui, eu tenho de novo mais 6 pontinhos do fantasia 1, que é um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia. E a volta, né, das carreiras, que vai ser o avesso do trabalho, então sempre atrás do ponto fantasia 1, você vai fazer em meia, e no ponto fantasia 2, você vai tecer em tricô. Na volta, então, do ponto fantasia 2, você vai encontrar aquelas laçadas, né, que vai formar os buraquinhos do desenho do ponto. Então, estamos seguindo aqui em tricô, encontrou uma laçada, você vai pegar por aqui e vai tecer em tricô, deixando o buraco feito ali. Tricô, tricô, até encontrar uma nova laçada. Chegou na laçada, pega por aqui, faz o ponto em tricô e forma um novo buraquinho. E assim você segue atrás do ponto fantasia 2, todo em tricô, e atrás do ponto fantasia 1, sempre em meia. Eu já fiz aqui a carreira também número 3, né? Fiz a 2, a volta, fiz a 3, que é igual à carreira número 1, vocês vão repetir. Então, 1 e 3 do ponto fantasia são iguais. Agora, eu vou iniciar aqui a carreira quinta, né? Tô fazendo do ponto fantasia 1, que é o 1 meia, um tricô, um meia e um tricô, aqueles 6 pontinhos de amostra que eu tava fazendo pra vocês. E vou agora mostrar pra vocês como que é feita a quinta carreira do ponto fantasia 2. Então, começando a quinta carreira do ponto fantasia 2, vocês vão fazer um tricô, um meia, uma laçada, 2 meias, um mate simples, tira um ponto sem fazer, faz o próximo ponto em meia, puxa o ponto sem fazer por cima desse que foi feito, 2 juntos em meia, dois meias, uma laçada, um meia. Nesse ponto, você volta a repetir a carreira, a partir do ponto meia. Então, um meia, uma laçada, 2 meias, um mate simples, 2 juntos em meia, 2 meias, uma laçada, um meia e finaliza com um tricô. E aqui eu vou fazer novamente os pontinhos do ponto fantasia 1, né? Um tricô, um meia, só para terminar a amostra. E assim até o final. Então, aqui, a gente terminou essa parte que forma o desenho, né? Fizemos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira do ponto fantasia 2. E a partir daqui, a gente vai trabalhar agora, deixar de fazer o avesso em tricô e passar a fazer o avesso em meia. Então, vocês vão ver que vai formar esses cordões de tricô a partir de agora. Então, a 7ª, a 9ª, a 11ª são carreiras feitas em meia e na volta também em meia. Então, a gente acaba formando esse desenho, que são os cordões de tricô que a gente vai utilizar em outros momentos também da peça. A gente, quando for levantar os pontos para fazer o acabamento ao redor das cavas, né, e também no decote, nas cavas vocês vão notar que, como a gente tem nas laterais o ponto fantasia 1, ele faz esses gominhos aqui, né?
Então, para a gente não ficar com buracos na hora de levantar os pontos, não vamos puxar ponto entre os buraquinhos. A gente vai usar os gominhos, as bolotinhas aqui para levantar os pontos para fazer o acabamento. Com fio simples, tá? Aqui não mais com fio duplo. Então, vocês vão colocar a agulha de crochê no buraquinho, lá no gordinho, puxa. Eu gosto de dar já uma correntinha aqui, sempre deixando bem soltinho. E vocês vão já colocando na agulha número 3 o ponto levantado. Colocar 2 pontos, para não usar o buraco ali, não ficar um furo no trabalho, vocês vão colocar 2 pontos em cada gominho desse. E assim, com paciência, vocês vão levantando os pontos necessários conforme tá escrito na receita. Não coloquem aqui, ó, porque senão a gente vai formar um buracão ao redor da cava do nosso trabalho. Tá vendo? Então, evita de fazer isso colocando 2 pontos dentro dos gominhos. Tá bem claro os nozinhos que formam aqui, ó. 2 pontos, 2 pontos, 2 pontos, assim ao redor de toda a cava, conforme tá escrito na receita a quantidade de pontos necessários. E para o decote, a mesma coisa, vocês vão utilizar o mesmo recurso, né, de puxar com a agulha. Lá no decote vai ter uma parte que tem os nozinhos, outras não. Então, aonde não tiver nozinho, sempre tomando aquele cuidado para não pegar lugares que estão só com um fiozinho, né? Se a gente começar a levantar ponto em lugar assim, aí procura puxar um pouquinho mais para baixo, junto um fio que tá ali, sempre tendo esse cuidado para não formar um buraco lá. Para o decote também a gente tem um número sugerido de pontos que precisa ser feito, não pode ser feito menos que aquilo, e tendo cuidado também de tecer com a agulha circular, mas bem soltinho, porque senão depois na hora que vocês arrematarem, que também precisa arrematar bem solto, depois a cabeça não passa na peça, ok? Então, o mesmo raciocínio, fazendo com a agulha de crochê, só que dentro agora da agulha circular. Então, vocês vão passar o fio, dá uma correntinha, coloca dentro da agulha circular. E a mesma coisa, procurando os lugares onde não forma buraco. Se lá no decote vocês tiverem um lugarzinho que tá mais difícil, é o que eu falei, procura um outro fiozinho lá mais para baixo, que dê para dar uma reforçada, ou daqui, olha, e não pega sozinho assim para não fazer o buraco. Vem trazendo alguma coisa junto para que dê um reforço para você ter um trabalho com bom acabamento. Agora eu tô aqui com a peça pronta, quero mostrar para vocês que o caimento, né, da peça, ela fica uma peça bem molinha, mas para isso é importante que vocês trabalhem com pontos sem apertar. O fio, ele tem uma pequena elasticidade por causa dessa torçãozinha. Então, se você trabalhar com ele já na coisa máxima dele, você vai perder essa fofura, né, que o fio tem. Ele tem uns pelinhos aqui, e isso precisa ficar soltinho, porque senão ele não vai ser o efeito que o fio propõe. Então, vou mostrar aqui para vocês o acabamento das cavas e do decote. Foi feito com fio único em ponto de barra, 1 por 1, tá? Então, vocês vão fazer com a agulha fininha, né? Com a agulha 3. Aqui eu fiz assim, eu juntei, uni os ombros, a peça não estava fechada na lateral ainda, então eu trabalhei com a agulha normal. Isso aqui estava aberto, descosturado, você faz toda a extensão ao redor da cava com ela aberta. Depois você vai fechar, quando você tiver finalizado aqui, você costura embaixo do braço, aqui no caso, né? E desce já costurando a lateral. Ao contrário do decote, que já vai estar fechado os ombros, então você precisa trabalhar com a agulha circular. E aí também você monta o número de pontos sugeridos e trabalha com o ponto de barra 1 por 1, umas 5, 6, 7 carreiras, quanto você achar que fica bonito, quanto você quer. Isso aqui até dá para a pessoa fazer um colete com uma gola alta, se quiser, é só continuar subindo. Tendo cuidado, então, na hora de arrematar, finalizar esses pontos aqui, não apertar, né? Ele precisa ter essa folguinha aqui, que é o tamanho para passar a cabeça da gente. Então, ele tá sentadinho direitinho, mas não pode arrematar apertando, que depois a cabeça não passa.
Eu gosto de fechar as minhas peças em ponto baixíssimo de crochê. Se você tem conhecimento também do crochê, você pode utilizar. Você vê que com essa lã, então, que é toda pipocadinha, a gente nem nota. Eu fiz pelo lado direito da peça, fechei com ponto baixíssimo. Mas se você tem mais facilidade para fechar, costurar com agulha de tapeceiro, não tem problema nenhum. Só cuidando também para não apertar na hora que fazer. Eu gosto, quando eu faço o ponto baixíssimo aqui, eu faço um ponto baixíssimo na peça, depois eu faço uma correntinha, depois eu faço o ponto baixíssimo e deixo uma correntinha vazia, para não correr o risco desse trabalho ficar engruvinhado aqui. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê numa próxima. Beijo!